Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, estamos dando início hoje a um canal. Eu sou Assis, eu sou fundador de uma clínica multidisciplinar, Assis Saúde Terapias Integradas, e tivemos uma iniciativa. Além do trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto em Saracuruna quanto na Olaria, na Leopoldina, a gente começou a observar que a mãe, em especial as mães atípicas dos nossos pacientes, elas ficavam ali aguardando seus filhos, aguardando ser atendida, e elas não tinham um momento de fala, um momento de ser escutada. Afinal, quem cuida de quem cuida? Aí aquilo chamou a atenção, eu comecei a conversar com a equipe, falei, o que nós podemos fazer? Vamos dar voz a essas mães. Mas como assim? Atendê-las? Sim, também. Vamos atendê-las. Vamos criar uma associação, vamos ver os seus direitos, vamos ver ali o seu acolhimento, vamos ver que fala é essa. Aí tomamos uma iniciativa de criar esse canal cujo nome é Escutativa Psi. Afinal, o que é uma escuta ativa? Escuta ativa parte do princípio de você escutar aquele grito silencioso. Como saber quando a pessoa está gritando? Através de uma escuta ativa. Você presta bem atenção nelas e você consegue ver aquele grito silencioso. É oculto. Mas na terapia a gente aprende isso. É ouvindo que você entende. Aí você devolve aquela fala de uma maneira, de uma outra percepção, e a pessoa sente melhor. Mas esse canal ele tem outro intuito também. Nós vamos dar voz aos... Quem são os terapeutas? Quem é aquela rede ali que cuida? Afinal, costumo dizer que atender crianças atípicas não é fácil. Porém, nós somos escolhidos. Eu tenho uma frase que eu falo muito em consultório. Não são moedas, são sorrisos. Então, se você escolheu atender crianças atípicas, sejam bem-vindos, porque é algo maravilhoso. A gente atende aí crianças de suporte 1, 2 e 3. Aí você vê as crianças passarem do suporte 3 por 2, do 2 por 1. Eu acho assim, aos neuros pediatras, se existir o suporte meio, eu acho que tem algumas crianças que estão. Por quê? Não é doença. Autismo não é doença. É uma condição. E, aliás, se você for observar bem, as crianças atípicas elas têm uma boa audição, percepção. O sensorial delas é bem apurado. Eu costumo dar um exemplo assim, o Superman, ele tem uma boa audição, uma boa visão. E se nós analisarmos, quem é que precisa mesmo de auxílio? Eu me deparo lá com meus pacientes lá. Por exemplo, tem um paciente que ele sabe mais das capitais dos países do que eu. Tem país ali que eu nunca imaginei. Ou seja, o hiperfoco. A maioria tem hiperfoco. Eu tenho observado também o seguinte, altas habilidades. Por fato de eles terem altas habilidades, está dentro do diagnóstico autismo. Só que vamos pensar junto. Quem é inteligente se irrita facilmente. Quem é inteligente tem pouca paciência. Quem é inteligente tem pressa. Então, esse comportamento ele vem junto. Mas isso aí deixa para uns próximos episódios que nós vamos estar aqui trazendo conteúdos, dando voz aos profissionais, às mães atípicas, a convidados ilustres. Mas vamos conhecer aqui quem está aqui hoje, quem irá ilustrar aqui esse momento e passar a caminhar com a gente aí nessa empreitada aí da informação, da escuta. Temos aqui hoje Bruna Ramos. A Bruna Ramos vai falar um pouquinho da sua profissão, do seu trabalho, como é para ela ir atender essas crianças atípicas e a trajetória que ela busca, né? Fala aí, Bruna Ramos, se apresenta pra gente. Boa tarde, eu sou psicóloga, eu faço parte da equipe da Assis Saúde e eu estou muito feliz, quero agradecer primeiro de estar aqui, né? Eu vou estar acompanhando o Dr. Carlos nos outros episódios que vão ter, recebendo os outros convidados. E, assim, atender criança é um desafio, né? A iniciativa do podcast é muito importante, porque
Assim, a gente vai poder orientar as pessoas, dar auxílio, né? Não só as crianças, mas como os pais e a família num todo, né? Passar a informação eu acho que é muito importante. E atender as crianças é um desafio, porque como o Dr. Carlos falou, tem vários suportes, né? Que é 1, 2 e 3. E, assim, eu fico muito feliz, porque, assim, nem era a minha intenção atender criança, na verdade. Mas, assim, as crianças, elas conquistam o nosso coração. Não tem como, não tem jeito. E eu não atendo só criança, né? Também atendo jovens, adultos e idosos. Mas a criança é em sua grande maioria. E outra coisa também. Cada criança tem o seu comportamento, né? Seu comportamento, sua individualidade, o seu hiperfoco. Então, acho que os profissionais eles precisam estar capacitados desse olhar clínico, né? Para isso. Porque, por exemplo, a gente não trabalha sozinho. Eu não trabalho sozinha. Tem outras terapias na clínica, né? Outros profissionais de especialidades. Por exemplo, a terapia ocupacional, tem a fono. Então, assim, a gente conversa, tem supervisão. Então, tem toda essa rede por trás dos atendimentos. Então, todas as trocas que a gente tem justamente para a melhora da criança. Então, todo mundo trabalha junto para isso. Justamente por isso que é uma equipe multidisciplinar. Então, é muito bom. Assim, é um desafio, mas é gratificante ver a evolução deles, assim, todos os dias. Bacana, hein? Eu fico imaginando assim, a Bruna deve ter 1,50 m aproximadamente. 1,47. Bruna, 1,47 aí. Bruna, quando tu vai atender aquela criança assim, as nossas crianças estão ficando cada vez mais altas, né? Não sei o que eles estão comendo. Verdade. Não sei mais. Sou da época do Neston, Faria Lacta. Bruna, quando você pega aquela criança assim mais alta que você, assim, tu vai atender ela assim, como é que é pra você assim? Então você é tão pequenininha. A criança é sem filtro, né? As crianças são maravilhosas. Tipo, pra mim não é um problema isso, na verdade. E o engraçado dela falar assim, tem um episódio da série de sessões de terapia em que um dos participantes fala assim, por que você atende criança? Observei que tu atende criança. Aí o Rodrigo Santoro, ele fala assim, que ele é um dos participantes. Eu passei a atender a criança para entender melhor os adultos. Sim. Porque Freud já fala sobre isso. Tudo parte da infância. É aquele momento ali que está formando a personalidade entre 1 a 7 anos que vai formando ali, eles começam a entender. Então, eu costumo dizer que você é picado pelo mosquito do atendimento infantil. Eu lembro que eu falei assim, não vou ser psicólogo infantil, vou ser psicólogo jurídico, eu já sou advogado, vou ser psicólogo jurídico. Não tem como, é apaixonante. É apaixonante tu ver aquela criança ali, ver assim, ela indo para terapia feliz. Entendeu? Mas, vamos seguir. Temos aqui também hoje aqui a Júlia Firmino. Júlia, fala pra gente assim, qual é a sua função, profissão, que você trabalha, o que você está achando dessa empreitada. Fala pra gente conhecer você melhor. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Estou muito feliz de fazer parte desse primeiro podcast, né? Eu sou psicóloga, assim como a minha colega Bruna Ramos, e também faço parte da equipe Assis Saúde. E é um trabalho maravilhoso. Eu também trabalho com as crianças e com os adultos, tanto que atualmente estou fazendo acolhimento com as mães atípicas na clínica. Interessante quando fala assim mães atípicas, é porque são mães de crianças atípicas. E esse nome está cada vez mais assim, comum. Sim. Mães atípicas. E assim, você faz ideia, atender mães atípicas, como é assim? Porque assim, a gente já chama as mães de mulheres maravilhas. Agora, uma mãe atípica, eu costumo dizer que é uma mulher maravilha com armaduras. Porque o combate ele é diário. É difícil uma mãe atípica trabalhar. Porque, suponhamos uma criança diagnosticada com suporte 3. Requer um cuidado frequente e as terapias. São no mínimo 5. Hoje eu peguei um laudo que pediam 7 terapias. E fala pra gente assim, como é que é assim atender as mães atípicas? O que mais tu vê assim em consultório? Olha, é difícil atender as mães atípicas porque elas trazem uma carga emocional muito grande. E a gente tem que entender que a mãe atípica, ela trabalha muito mais do que uma mãe normalmente trabalha. E o que eu mais vejo quando elas chegam pra mim no consultório é, eu tô cansada, eu me sinto uma péssima mãe,
Eu não sou uma mãe boa, mas ela é uma mãe maravilhosa. Mas ela não se enxerga assim. Pô, bacana, hein? E assim, me faz lembrar novamente também as mães atípicas. Eu estou para escrever um livro, até peço vocês que me ajudem no futuro, Filhos do Diagnóstico. Os pais, em específico, está chegando o Dia dos Pais aí, é um momento para refletir. Sim. Os pais, quando eles descobrem que o seu filho é autista, vem uma frustração. Por quê? O que os pais esperam? Jogar o futebol com o filho, correr com os filhos, todo um projeto ali com aquele menino ou menina. Mas quando esse filho não interage, vem a frustração. Por mais que ele lute, é muito difícil. Aí eles abandonam a esposa com o filho atípico. Eu chamo isso de divórcio do diagnóstico. É um caso a se pensar, nós temos que escrever sobre isso. Porque, assim, tem pessoas que não contar essa história e saber lidar com essa história. Entendeu? Eu acho que isso é interessante. A gente vê muito aí na mídia aí as críticas depois. E o antes? Um exemplo, um fato bem recorrente agora foi quando o Brasil não estava ganhando o número de medalhas que deveria vencer. Eu vi um comentário nas redes sociais de que é culpa de A, B e C. Legal. Está falando por que não ganhou a medalha. E quando ganha a medalha? Como nós tratamos esses heróis? Porque se você vê a história das Olimpíadas, era algo assim incrível você ser um campeão olímpico. Eu vi casos também de gente vendendo a própria medalha porque não teve como sustentar. Então, porque ao invés de criticar o porquê não ganhou a medalha, quando esses que ganharam a medalha agora, convite para fazer comerciais, chame no seu programa, dá uma bolsa de estudo na faculdade, dá um plano de saúde. A gente perde muito tempo falando porque não aconteceu. Mas quando acontece, a gente não consegue ali valorizar essas pessoas. Eu acho que falta isso. Ao invés de criticar, vamos unir forças. Vamos unir. Eu desafio você. Se quer criticar que, por exemplo, o profissional não faz um bom trabalho, orienta ele. Indique um curso, uma pós-graduação. Eu já senti na pele da equipe. Uma vez falando que a equipe não era o suficiente. Eu parei para mensurar. Essa fala é de quantas pessoas? Se a gente já alcançou aí 50 pessoas falando bem da equipe, por que uma não gostou? Então isso não afeta a gente. Por quê? O profissional só aparece com a alta do paciente, com a melhora do paciente. E vou lhe dizer, hein? Eu nunca escolhi ser psicólogo infantil. Eu tinha toda uma carreira montada como advogado. Aí quando eu desconstruí isso, hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganho. Por quê? Eu sinto que eu estou contribuindo. Sim. Assim como tenho certeza que vocês também. Mas vamos dar continuidade. Nós temos aqui uma convidada ilustre. Sim, ela já veio chamando a atenção da clínica, porque ela trabalha num órgão que encaminha. Aí às vezes ela ligava pra gente assim, e aí, posso encaminhar uma mãe? Eu falei, deve. Mas acho que ela não tem condição. Manda que a gente acolhe. Manda. Então com vocês, Marta Martins, doutora Marta Martins, né? Porque lembrando que o título de doutor, Dom Pedro I deu para os bacharéis em direito. A gente não faz questão de ser chamado de doutor. Mas é comum dentro do judiciário isso, o juiz chamar a gente de doutor, o delegado. Mas assim, pode chamar pelo nome que a gente atende bacana. Doutora Marta Martins, seja bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente assim do seu trabalho, plataforma, como é isso aí, você abraçar essa bandeira do autismo, dar essa força aí na Associação das Mães Atípicas. Fala pra gente. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Marta Martins. Estou conselheira tutelar, atualmente. E eu quis abraçar essa causa para conscientizar a sociedade que o transtorno de espectro autista existe sim e precisa ser tratado, ser diagnosticado, por profissionais adequados, porque o índice de crianças com TEA tem aumentado demais, E quando eu digo de saúde mental, o problema é de todos, não é somente de um.
E eu, como conselheira tutelar, ali no Conselho Tutelar, eu recebi, sim, várias mães aflitas, várias mães que não sabiam como agir. E quando eu conheci a clínica Assis Saúde, eu fiquei muito feliz mesmo, porque ali eu vejo que o trabalho é feito de maneira humanizada. E a gente precisa, sim, abraçar essa causa e ter um olhar acolhedor, um olhar carinhoso de misericórdia, porque nós estamos lidando com vidas. Bacana, hein? Tu vê aí que ela nem está na linha dos terapeutas, mas ela já abraçou essa causa. Mas como assim? Fala pra gente assim, doutora Marta. Chega uma demanda lá assim, qual a tua sensação? Por quê? Muitos já se falam do diagnóstico, mas aquelas mães que ainda não têm o diagnóstico do filho, eu acho que falta isso. É uma opinião minha, né, própria, assim. Tem a pasta da saúde, mas a saúde convencional, ela teria que se separar da saúde mental. Por quê? Antigamente falava assim, fulano de tal tem o autismo, fulano de tal é autista, rotulando. Agora eles rotulam, né? Mas agora não, o vizinho, um parente tal, cada vez mais crescente. Eu não tenho índice aqui, eu não posso afirmar, mas aí eles arriscam dizer que já tem 40% das crianças com autismo. Isso é preocupante. Então eu acho assim, estamos num período eleitoral, caberia vocês que estão vendo o candidato agora legislar nesse assunto. Ou seja, políticas públicas na saúde mental. Muito já se foi feito relacionado a isso. Mas pode mais. Mas vocês têm que ouvir os profissionais, as mães, fazer ali uma reunião ali e falar assim, o que falta? É o diagnóstico? Quanto que é um neuropediatra? Quanto que é um neuropsicólogo? Fazer um trabalho de levantamento. Pensando nisso, doutora, o que você sugere assim? O que falta assim, já que você está no órgão assim, encaminha? Como é que é a frustração das mães quanto a isso? Às vezes é até difícil de encaminhar, porque às vezes a gente encaminha e os serviços não são oferecidos adequadamente. Mas eu creio que nós iremos sim criar uma pasta em relação à saúde mental, tá? Eu, com vocês, juntamente com vocês, com a sua equipe técnica, eu tenho certeza que irá me transmitir, tá, o posicionamento para a gente criar direitinho a parte de saúde mental, tá, para tratamento das crianças autistas. Perfeito, hein? Muito bom. E vamos ouvir mais um pouquinho aqui da equipe. Para quem não sabe ainda, a Bruna é da Assis Saúde. Ela está usando até a camisa aqui, ó. Tá vendo? A Julie também é da Assis Saúde. A doutora foi presenteada e está usando uma camisa, entendeu? Porque no passado ela chegou a estudar a psicologia ali, ficou aquele sonho ali meio para trás. Eu acredito que isso não vai ficar assim. Logo, logo ela vai estar na linha de frente aí, que é contagiante. Quem não sabe ainda, a gente vai explicar um pouquinho o que é esse símbolo nosso aqui. Vai aparecer aqui, ó, esse A aqui é o lado do autismo. Aqui, ó, representa o rio, o bondinho. Dando continuidade aqui, ó, o lacinho novamente separando das terapias integradas. E o mais importante, esses quadradinhos aqui, ó, sinaliza qual é a nossa bandeira, qual é a nossa causa. Embora a gente não só está preso a atender crianças, atende adultos também, mas o carro-chefe é esse aqui. Mas afinal, por que terapias integradas? Nós acreditamos que o diagnóstico não pode ser formado por um profissional. Lembrando que quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra. Ele é capaz de fechar o diagnóstico. Você, mãe atípica, que não sabia disso, o psicólogo, apenas o psicólogo, ele não consegue fechar o diagnóstico. A gente fecha uma hipótese de diagnóstico. O neuropediatra médico, ele vai fechar o diagnóstico. Porém, as coisas estão mudando. Hoje ele pede uma avaliação neuropsicológica, pede relatório dos profissionais, aí sim ele vai fechar o diagnóstico. Por quê? Não é doença. Não é doença, é uma condição. Então agora está tendo todo esse cuidado antes de fechar um diagnóstico. Porque vamos pensar aqui. Quem nunca sofreu bullying na escola? A gente sofreu pela arritmia, pelo o físico,
Usar óculos na minha época, era motivo de chacota. Aí quando você já fechou um diagnóstico com a criança com autismo, olha só o que nós poderíamos trabalhar. Ele tem que ter ali um mediador, que é um direito, é uma outra pauta para uma outra discussão. O mediador ali. A criança que gosta de zoar, da natureza da criança, ela vai zoar porque ele está com aquele mediador. Gente, são crianças. Eles não fazem ideia ainda o quanto aquilo machuca, dói. Vai saber fase adulta, adolescente, jovem. Então, quando você já rotula ali, já fechou o diagnóstico, você já expõe uma criança que o diagnóstico ainda não foi nem realmente desenvolvido. Mas vamos ouvir mais esses profissionais aqui, que o momento é de vocês. E aí, Bruna, fala mais um pouquinho dessa tua experiência aí na CIS Saúde, com criança. Tu atende adulto também? Como é que é a experiência quando atende um adulto ou uma criança? É bem diferente, né? Mas é o que você falou. Depois que a gente começa a atender criança, entende melhor os adultos, realmente. Porque eles só repetem o padrão, né? Então, eu acho que ficou bem mais fácil agora. Você falou uma questão do rótulo dos autistas. Eu lembrei de uma questão também. Que, às vezes, os pais, os cuidadores ou as pessoas mesmo, a sociedade em si, tem essa mania de rotular o autista, colocar ele numa caixa e separar, sabe? Querer proteger. Como se ele também não fosse criança. Ele é criança, como outra qualquer. Ele também desobedece os pais, faz birra. Então, assim, não dá pra rotular, tipo, só definir a criança só no diagnóstico, entendeu? Porque também é uma criança além do diagnóstico. Interessante essa fala da psicóloga Bruna Ramos, que assim, é comum alguns pais colocarem a criança numa redoma de vidro. Eu costumo dizer que quando a criança é atípica, os pais botam numa redoma de vidro com 2 películas. Aí o que acontece? A criança tem birra, ela faz bagunças, e a mãe confunde isso com o diagnóstico. Não, é da natureza da criança. Aí o que eu costumo trabalhar lá no consultório? Mãe, é birra. Mãe, é dele. Aí eu chamo, agora não é mais o tratamento, agora ele tá de birra, vem cá, vem resolver aqui. Aí o que ela tem que entender? Que é criança, e tem que ser criança. Só que os adultos ainda não sabem lidar com isso. Por quê? Eles ainda estão assim, um não aceita o diagnóstico, outro não sabe lidar com o diagnóstico. Então, qual é o diferencial da CIS Saúde? Enquanto os pais estão aguardando o atendimento dos filhos, uma psicóloga recém-formada vai acolher esses pais. Olha o olhar. Ah, mas como é que vai fazer isso? A psicóloga recém-formada vai adquirir experiência. Essa mãe que não consegue pagar a terapia do filho, não vai conseguir pagar dela, ela é acolhida. Porque, às vezes, 50% da queixa da mãe é dela e não é da criança. Então, a melhora vem mais equilibrada. Olha que interessante. E você, Julie, atendendo as mães atípicas, quando eu falo que o diagnóstico, às vezes, é mais das mães, faz sentido para você? Faz muito sentido, porque a mãe, ela bota, como você falou, ela bota a criança numa bolha, e quando ela bota essa criança nessa bolha, ela vê, tipo assim, meu filho tem um diagnóstico. Aí ela fala assim, eu não vou castigar meu filho. Mas ele faz isso, mas ele ainda é uma criança, mas ela não castiga. Ela não consegue castigar porque ela se sente culpada. Porque por ele ter o diagnóstico, ela pensa assim, eu não posso castigar ele, porque... Não, mas ele é assim por causa do diagnóstico dele. Mas não é só o diagnóstico? Não é só uma birra? Ou é só uma criança levada também? Mas elas não conseguem, tem essa dificuldade. Assim, dentro desse contexto, você consegue enxergar um adulto infantilizado? A gente fala muito da síndrome de Peter Pan, que é aquela eterna criança ali, o adolescente. Tu já conseguiu observar assim um pai infantilizado, uma mãe infantilizada? Ah, já consegui sim. Normalmente, eles dão os sinais, né? E se você olha para a criança, você vê, mas a criança está repetindo o mesmo que o pai está fazendo. E é muito engraçado porque eu olho, vejo a criança, vejo o pai ou vejo a mãe, e é o mesmo comportamento. E a mãe não diz, mas eu não sei por que meu filho é assim.
Por que o filho é assim? Bacana, hein? Tá vendo como é que a gente está aprendendo hoje? Isso tem que ser dito. Aqui a gente não vai expor nenhuma criança, nenhum atendimento. O sigilo, todos sabem e eu reforço, entre o psicólogo e o paciente. Se a gente citar algum nome aqui, vai estar diferente. A gente não vai dar o nome real, porque pode soltar um comentário de um paciente ou outro, mas não vai ser nada que vai expor. A gente está aqui para garantir isso. E o projeto aqui é para falar um pouquinho, não só como é que é o atendimento das mães atípicas, como das crianças, e agora, volto a dizer, ano que vem ela vai estar aqui como terapeuta. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Gente, o que eu costumo dizer? Tu tem uma escuta ativa, você sabe acolher, você respeita o espaço do outro, tem característica de um terapeuta. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma experiência lá na clínica, às vezes tem um profissional com 30 anos de formação, mas ele não tem o carisma, ele não dá o feedback para os pais, ele olha uma criança, ele faz linguagem corporal. Os pais identificam isso, nós identificamos isso, e fica ruim, por quê? Será que realmente você faz o que você gosta? Tem uma frase bem interessante, trabalhe naquilo que você gosta, que você vai trabalhar um dia. Então, eu acho que assim, você escolheu essa profissão, é se doar, cada vez mais. Mas aí, doutora Marta, fala pra gente assim, tu tem alguma pretensão política, ou você vai ficar só assistindo, continuar no órgão que você está, que é um órgão municipal? Fala pra gente assim, seus projetos a pequeno e médio prazo. Tenho sim, pretendo criar uma creche inclusiva, tá? Diante das necessidades das famílias em colocar os seus filhos nas escolas, tá? A gente precisa sim ter uma creche inclusiva, porque eles possuem necessidades especiais, todos sabem disso. Precisam de um mediador conforme você, o doutor Carlos, estipulou, falou aí. A gente precisa fazer projetos que visem a inclusão dessas crianças. Bem bacana, hein? Porque assim, muito se fala em acolher, tudo mais. Uma vez me fizeram uma seguinte proposta. Lá em Olaria, uma diretora de um colégio particular. Por que você não cria uma escola inclusiva? Porque vamos pensar, o que é incluir? É obrigado a ter crianças, alunos com autismo. Eu visito as escolas. Eu fui visitar um dia desse um cliente para ter aquela vivência, como é ele no intervalo, e ele numa sala de aula. Aí o que eu vi? O que é incluir? Tu tem 20 alunos, 2 crianças diagnosticadas. Será que você está incluindo ou excluindo? Agora, uma escola inclusiva é ao contrário. Você vai ter ali um tratamento ali uniforme deles. Você vai entender melhor por quê. Os professores vão ter uma formação à parte na saúde mental. Eu acho que é um projeto bem bacana. E, gostaria de despertar vocês aí para fazer mais sobre isso. E assim, fala pra gente assim, um pouquinho da tua história assim. Como é que tu chegou até aqui assim, vou acolher essas crianças, vou ser conselheira tutelar? Fala um pouquinho da tua história. Na verdade, eu comecei já fazendo atendimento ao público, né? Fazia projetos sociais, distribuía sopão, comida na rua. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Mas, acima de tudo, trabalhar com crianças requer cuidado, requer carinho, né? Sim. Porque muitas das áreas que eu trabalhei, muitos sabem, é comunidade. E a comunidade, as crianças da comunidade, às vezes, elas são invisíveis, né? E na comunidade, eu visualizei muitas crianças ali com um grau de autismo. E isso me preocupou. Por que isso me preocupou? Porque muitas das vezes a família não sabia identificar que aquela criança tinha o grau de autismo. Sim. Então, eu procurei saber mais, procurei ler. E aí eu fui para o Conselho Tutelar depois, né? Aí passou a campanha, aí trabalhei no Conselho Tutelar um certo tempo e vi a necessidade das famílias naquele lugar. As mães que chegavam ali para mim, aflitas, pedindo socorro, né? Como tratar. E a gente acaba sendo, né, uma mãe, uma acolhedora, acolhendo, né, não só a mãe, mas também os pais, né, porque tem os pais também atípicos, que a gente está falando só da mãe, né,
Mas tem os pais também atípicos. Verdade, assim, a gente não pode esquecer dos pais atípicos. Inclusive, assim, está chegando o Dia dos Pais aí agora. Eu desafio, convido todos os pais atípicos, em especial aqui de Saracuruna, vamos fazer aquele futebol, fazer aquela brincadeirinha. Lógico, o churrasco é consequência do futebol, não tem como. É da nossa natureza ter isso. Mas desafio vocês, assim, vamos fazer uma caminhada. Existe um cordão, assim, de pais atípicos. Os pais que aparecem lá na clínica costumam dar esse cordão. Entendeu? Até tem filmagem deles, assim, falando como é a sua experiência. Mas vamos unir forças. Quero ouvir vocês. Também quero acolher vocês, pais atípicos. Nós temos uma avó atípica no grupo, muito interessante. A avó atípica que ela leva lá suas netinhas lá pra gente lá toda quarta-feira, bem bacana, hein? Atuante, antenada. Falei, ajuda a gente. Agora, Marta, tem um desafio para você. Muitos falam assim, eu abraço a causa do autista, aí boto o botãozinho. Afinal, nós estamos usando esse botão aqui. Por quê? Nós sabemos que o lacinho tem um significado. Mas dentro da pergunta que eu vou fazer. Nos transportes, assim, tá muito comum agora a gente ver assim, aqueles cordões. E a criança ali agitada, tal, parece até que assim, uns falam assim, mal dizer, mal criada, não para quieta. Sabe dizer assim, o que significa cada cordão daquele que às vezes as crianças usam? Então, o cordão de girassol o cordão de girassol, ele é o cordão que identifica as deficiências ocultas e serve também para os autistas. Já o outro cordão, que é o chamado que as pessoas falam quadriculado, que é o coloridinho, ele identifica as pessoas com grau de autismo. Bacana, hein? Achou que ia sentar ali e falar, minha bandeira é autista. Vai ter perguntas, não tem como. E assim, sem programar. Por quê? Saiba mais daquilo que você quer abraçar. Sim. Saiba mais daquilo que você quer participar. Lá na clínica eu tenho assim, todo mês tem um feedback. Todo mês a mãe senta conosco e eu falo assim, como é que tá seus filhos? A gente fala como é que tá o filho dela. Esse feedback eu já ouvi falar assim, que nas outras clínicas não tem. É um direito seu saber quem está cuidando dos seus filhos. Mas esse direito só vai valer se você requerer esse direito. Sim, é Brasil, você tem que requerer. Se você não requerer, não vou dizer que você tem. Um exemplo, nós sabemos que as crianças diagnosticadas com autismo, seja ela do suporte 1, 2 ou 3, tem direito a um benefício. A doutora, como advogada, também quer. Que benefício é esse? Como é que dá para requerer esse benefício? Então, todos que possuem o grau de autismo têm o direito ao LOAS, tá? Pode requerer por intermédio de um advogado especialista, tá? Ou diretamente no portal da Previdência Social. Bem bacana, hein? Eu só tenho uma observação a fazer nesse benefício. Não querendo julgar as mães, mas assim, esse benefício, que é um salário mínimo, utilize para as terapias das crianças. Mas eu tenho que pagar aluguel, fazer compra. Eu entendo vocês. Mas destine um valor para pagar as terapias. Tem clínicas aí que tem valores sociais. Tem clínicas, se vocês falarem assim, só posso pagar X. Vamos criar um pacote para vocês. Mas não deixe de botar na terapia. Por quê? Quanto mais cedo diagnosticado e iniciar os tratamentos, vão ser funcionais. Uma pergunta que eu faço com as mães o tempo todo. Você, olha só, hein? Você daria a vida pelo seu filho? Ela fala sim. E quem vai cuidar do seu filho? Sim. Vou contar um segredo para vocês que vocês não sabem. Nós estamos morrendo. Então, quanto mais você se cuidar, mais você vai poder proteger o seu filho. Entendeu? Mas só que às vezes a gente esquece disso. A gente pensa que vai viver 100 anos. Tomara que sim. Principalmente as mães. Eu acho que elas deveriam viver mais ou menos 200 anos. Mas assim, invista nas terapias que vão ter uma qualidade melhor de vida. E nós sabemos que é dividido em 3 partes. Cognitivo, linguagem e comportamental. Vamos trabalhar essas 3 questões. Mas, voltou novamente a ela, psicóloga infantil, 1,47 m.
Bruna, você além de criança, jovem, adolescente, você também atende adultos. Sim. Passa pra gente assim, como é que é isso assim? Por exemplo, tu vai atender um adulto, vamos dar um exemplo aqui, um rapaz, um homem de 40 anos. Existe uma rejeição assim entre o paciente, a psicóloga jovem? Como é que é? Fala pra gente isso. Sim. Melhorou bastante, mas ainda existe muito essa resistência, né, das pessoas, dos adultos, principalmente, de olhar para um profissional mais jovem, né, e falar, ai, mas o que essa menina tem o que ela vai me proporcionar? O que eu vou aprender com ela? Porque ela não tem experiência, né, só tem 23 anos. O que ela viveu para falar o que eu devo fazer ou não, ou para conduzir o meu tratamento, sabe? E ainda tem muito isso. E principalmente também, né, sem ofensas, mas homens também têm essa resistência porque se você, não só de mulher, mas tipo mulher e jovem. Por exemplo, eu tenho idade para ser a filha do paciente. Então ele não vai, talvez, me tratar com tanta seriedade como profissional. Então, tu tá falando aqui, aí teve um ouvinte, né, ele falou assim, para mim a psicóloga tem que ter uma experiência, não só como profissional, como também de vida, de idade. O que a gente poderia falar para ele? Que, assim, tem que ser uma psicóloga de 50, 40 anos, tem que ser uma psicóloga de 10, 20 anos de formação. O que a gente tem que falar para ele? Ele pensa dessa forma. Como é que é isso? Não dá pra mudar o pensamento dele, né? Mas dá pra tentar orientar, assim. Porque não é o tanto de tempo que você está formada, é técnica. Porque até você que está formada há mais tempo do que eu, precisa estar estudando, se aprimorando. A nossa profissão, a gente nunca para de estudar, nunca para de evoluir, né? Então, eu acho que tem que fazer o teste, né? Tem que marcar consulta comigo, aí pra ver. Eu senti que ela me envelheceu, né? Ela quase falou assim, você que é mais idoso, não quer dizer que já tem experiência. Não sei essa palavra. Não vou jogar isso pra mim não, que minha terapia tá em dia. Isso não te atravessou, então. Se o meu terapeuta estiver ouvindo aí, não, tô demorando, mas eu vou remarcar a terapia. E você, Julie? Fala uma experiência que você já teve assim. Um exemplo, tem mães também que acham que não precisa da terapia. Ela fala assim, não, só meu filho. Existe isso assim, uma resistência que nós chamamos na terapia? Existe. Normalmente ela entra pro consultório, porque a gente tá fazendo acolhimento, mas chega lá, ela, não, eu tô aqui, mas eu acho que eu não preciso não. Tô vindo porque falaram que eu tinha que fazer. Eu falei, mas você acha que tem que fazer? Ela pensa, não. Mas aí tem que respeitar o tempo dela. A terapia funciona assim. Então eu vou trabalhando, faço uma boa anamnese com a paciente. Vai chegar um tempo da terapia que, quando chegar esse momento, ela vai falar, realmente eu precisava. Mas ela ainda não enxergava que precisava. Aí essa resistência a gente vai quebrando aos poucos. E o engraçado é o seguinte, por que a gente tem essa estratégia, esse acolhimento à parte? A mãe está ali. A gente dá esse atendimento ali, enquanto ela está esperando as crianças. Umas acabam que elas ficam na terapia e as crianças não mais. Por quê? Eu costumo dizer que terapia é viciante. Sim. Viciante. O que o leigo passa pra gente? É uma conversa, é um bate-papo. Não, nós não falamos de nós, terapeuta. O que nós temos ali? Nós somos apenas um mecanismo da sua terapia. A terapia só vai funcionar se você acreditar e se dedicar. A gente trabalha com isso aqui, escuta ativa. Mas minha terapeuta quase não fala. Que bom, é uma ótima terapeuta. Enquanto ela não está falando, ela está te ouvindo. E quando ela te dá a tua devolutiva, tu vai falar assim, você me conhece há 10 anos. Não é não, Julie? Sim. Julie, qual é a tua especialização? Psicanálise. Psicanalista. Eu também sou psicanalista, assim. A gente às vezes fica observando algo que a gente fala assim... Mas, e a sua especialidade, Bruno? Fala pra gente. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E tem como aplicar, assim, a psicanálise na criança? Como é que você iria aplicar? Tem algum autor, algum livro que você segue? Sim, do Winnicott. O Winnicottiano, hein?
Pessoal, o Willy Costa, ele foi um médico, pediatra, e também, assim, ele tinha esse método da psicanálise. Tem uma parte do livro dele que eu gosto muito, que ele fala assim, mãe boa é que pune. Mas quando a gente fala punir, vem lá na memória lá, sandália, que é mais antigo ainda, aquela vara de goiaba que eu vi na nossa roda terapêutica um dia desse. Mas o que é o punir? Eu sou de uma época em que, assim, ó, se você passar de ano, você vai ganhar um videogame, um ferrorama, uma bicicleta. Até hoje eu estou esperando esses 3 brinquedos. Mas o que eu ganhei com isso? Aquilo deu força para me tirar uma boa nota e conseguir lograr êxito, vou pegar uma palavra agora jurídica, lograr êxito naquele desafio. Um reforço positivo. Ó, reforço positivo. Olha a TCC navegando, reforço positivo. Então, por que os pais não usam isso hoje em dia? Porque as crianças vão se incentivar melhor, ficar mais, assim, mais alegre em fazer aquele desafio. Você dá uma maneira lúdica de elas praticarem certas cobranças, como tirarem nota boa, tomarem banho, se vestirem, cuidar do cachorro. Essas tarefas são importantes para as crianças. Eu costumo postar uma tabelinha que fala assim, ó, até 3 anos, o que pode fazer? De 3 a 6, o que pode fazer? Tem crianças de 7 anos que ajudam a lavar uma louça, aí fala assim, até que ponto isso é bom? Está explorando a criança? Não, a criança está começando a entender isso. Ó, hoje atendi um menino, ele falou assim, eu faço café. Eu falei, como? Com a cafeteira ou o coador? Ele, com o coador que fica mais gostoso. Eu falei, é nosso. Se bem que a Júlia não toma café. Nunca vi uma psicóloga não tomar café. Entendeu? Porque psicólogo e advogado amam café. Costumo dizer que é a segunda água. Mas voltando agora, falei que aqui a gente não alivia. A gente faz perguntas para ver se realmente está abraçando essas causas. Entendeu? Doutora Marta, nós sabemos que não é comum o diagnóstico em meninas, porque até hoje estamos investigando a origem do autismo. Alguns vão dizer que é genético, é uma herança dos pais. Eu costumo defender que nosso comportamento mudou. Isso é uma defesa minha, não é científico, mas é a minha teoria. Vamos pensar junto. Quem foi que disse que o mundo é redondo? Hoje eu entendo que o mundo não é redondo. Aqui, ó. Ele é plano. Por quê? Foi muito bem-vindo a tecnologia. Mas até que ponto? Sim. Um dia desse, eu atendendo uma criança, eu falei, você tem uma arma na mão e você não sabe. Como assim, tio? Se você entrar no aplicativo ou então numa pesquisa, você está com dificuldade em português nos fonemas. Bateu alguém ministrando uma aula de fonemas. Você está com dificuldade em geografia. Ou você pergunta o meu outro paciente que é expert em geografia, ou você pergunta também no aplicativo e ele vai te dar essa arma. Mas a gente não está sabendo usar essa arma aqui que é muito bem-vinda. Vou dar um exemplo. Nos Instagrams, na rede social em si, todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz. Mas voltando para nossas crianças, o que eu vejo ocorrer? Os pais estão presenteando a criança desde cedo, quando não consegue mais financiar aquele presente, perdem aquela criança socialmente. Exemplo se faz. A sua filha tem 12 anos e você dá fala a última geração do iPhone. iPhone 15. Ó, todo mundo antenado. 15. Eu acabei de comprar os 5. É o que deu para mim. Estou juntando, ó. Mas tá lá. Tem um Android. Então o que acontece? Você dá ali a última geração do iPhone para essa jovem de 12 anos. Aí você parcelou 24 vezes. Usou 2 cartões de crédito. Aí ela faz 13 anos e fala assim, agora eu quero 16. E você não consegue dar. Mas aí ela está navegando nas redes sociais, chega um indivíduo e fala assim, por que você ainda não tem o último telefone? Ela, não, porque meus pais não conseguiram financiar. Poxa, mas você merece. Pessoal, o que aconteceu? O pedófilo das praças migraram para a rede social. Só mudou, ó, o mecanismo.
ele vai pegar aquela falha e preencher aquela lacuna e vamos perder nossos jovens. Então, como combater isso? Ah, tu está dizendo então que não é culpa dos pedófilos? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo é precoce. Você pode brindar antes, começar a observar antes, antecipar. Entendeu? Não estou querendo entrar no mérito se ele é culpado, se ele é criminoso, se ele precisa de ajuda, não. Eu estou dizendo para ter esse olhar. Até que ponto é bom tu presentear uma criança fazendo todo o esforço econômico para isso. Uma ideia se faz chega para o seu filho de 18 anos e fala assim, se você passar na UERJ, eu vou te dar um carrinho para você. Duvida ele não passar na UERJ. Ele vai ficar pensando assim, qual é o carro, pai? É aquele que você merece. Você vai trabalhando isso, ó. Conforme a Bruna falou, reforço positivo. Doutora Marta, falamos dos cordões, falamos dos direitos, mas assim, fala pra gente, não precisa ter filho diagnosticado como autismo. Eu costumo dizer que a gente tem dezenas de filhos e cabe sempre mais um. Sim. Chega lá mais 10, vamos adotar, acolher, porque assim, não precisa você ser pai, mãe de uma criança com autismo, basta você ter o olhar. E o olhar não é de discriminá-lo ou julgá-lo, é de acolher. A gente tem várias experiências aqui que a gente poderia falar da reação deles. A gente aprende muito mais com eles. Muito mais com eles. Mas fala pra gente assim, você tem várias ideias, propostas, mas você tem uma coisa melhor do que proposta. Você tem o olhar. É da sua natureza querer acolher. Sim. Eu particularmente, vocês sabem, né? Eu não tenho... filhos autistas, mas eu tenho 3 lindos filhos, né, que são adotivos, são do meu coração. Eu amo como se tivesse saído de dentro de mim. E quando eu visualizei essa necessidade de algumas mães que me procuravam nas minhas caminhadas para tratamento dos filhos, eu de imediato, eu abracei essa causa. Porque somente quem tem um filho autista sabe a necessidade. Sabe o sofrimento, que é ver o seu filho estar ali com transtorno, convulsionando e não saber onde procurar ajuda, ter o tratamento adequado. Né? É necessário ter o adequado, né, de maneira humanizada e rápida, para hoje, não para o amanhã. Porque é aquilo que sempre dizem, quem tem fome quer a comida agora e não depois. Né? E o tratamento para o transtorno de espectro autista, ele tem que ser imediato. Né, doutor Carlos? Rápido. Sim, sim. E fica uma dica aí, hein? Se alguém copiar, é muito bem-vindo, porque assim, se é bom pro povo, é bom pra gente. A maioria não sabe, mas o SUS, ele abre um edital todo ano, nas prefeituras em gerais. Não só Duque de Caxias, todo o Rio de Janeiro. Uma clínica particular, ela pode se credenciar ao SUS. Mas eu confesso a vocês, todo ano eu tento, eu não consigo. Eu não sei qual é a mágica, o edital fecha rapidamente, ou pedem uma certidão que a gente não consegue tirar. Então o que acontece? Políticas públicas já. Fica essa ideia aí, ó. Quem está vendo o candidato, quem tem uma proposta, agarra essa bandeira. Doutora, as suas pretensões políticas, você é pré-candidata? Sim. Muito bom. Então, assim, eu vejo que você não é de hoje ter essa bandeira. Eu acredito que não precisa ser apelativo falar de etnia, de vida difícil. Eu acho que todo mundo é gente como a gente. Hoje em dia não tem mais isso. É o equilíbrio. Às vezes a gente vê muito mais gente fazendo aí de quem deveria. Então, já que a tua bandeira é essa, a tua plataforma é essa, eu, em nome da CIS Saúde, eu tenho certeza que os colaboradores pensam dessa forma, terá o total nosso apoio nessa caminhada. Entendeu? Esse laço aí é o que nos une. Obrigada. Entendeu? E vamos ouvir mais. A Bruna tem essa carinha assim, de óculos, entendeu? E fala pra gente aí suas considerações finais, o que você achou. Fala pra gente. Tô muito feliz, tô animada para os próximos. E eu acho que é muito importante isso, porque assim, a gente trouxe, né, a pauta principal sobre o autismo,
Mas a gente também pode falar sobre outros temas, né? Se alguém tiver interesse e tal, eu igual blogueira. Comenta aí, gente. Próximo tema que vocês querem saber. Porque, assim, eu acho que é muito importante. Por exemplo, da nossa área, né? Psicologia. Quando a gente é recém-formado, não tem nenhuma informação, assim. Você toma seu diploma e vai com Deus, sabe? E eu acho que precisa disso, dessa rede de apoio. Porque, infelizmente, o nosso povo ainda é muito individualista, entendeu? Tipo, por exemplo, eu sou da TCC, a Julie é psicanalista. E aí, se chega um paciente pra mim que não seja da minha abordagem, ou que eu sinta realmente que eu não tenho condições de atender, porque eu não tenho domínio, enfim, a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Indicar pra outra pessoa. Só que, infelizmente, ainda tem colegas que não têm essa maturidade, sabe? Essa coisa mesmo de se ajudar. Porque, tipo, se eu mando um cliente pra ela hoje, ela vai mandar um pra mim amanhã, sabe? Não é questão de dinheiro, a gente não é capitalista, é questão de se ajudar mesmo, entendeu? E eu acho que é muito importante essa questão também. Tem a questão também burocrática da clínica, quando a gente se forma, que a gente não tem essa orientação na faculdade, porque a faculdade é só teoria, e não tem a prática, entendeu? Então, por isso que é importante, né, ter estágio, essas coisas tudo o quanto antes, para você se especializando na área, né, mais rápido. É bacana a Bruna falar sobre isso, aí eu posso dar uma orientação como advogado que sou e psicólogo. Quando eu criei a CIS Saúde lá em 2017, eu cheguei numa faculdade particular e falei assim, poxa, eu quero ser uma referência de estágio, um anexo de estágio. Vamos criar a clínica escola. Me barraram, porque eu teria que estar credenciada a mesma. E para credenciar é muito difícil. Eles alegam, já tem o SPA, já faz serviço. Aí você não pode criar uma clínica escola sem ter esse credenciamento a uma universidade. E o CRP, ele só diz o seguinte, aí vem a questão, você tem uma clínica, aí tem um estudante ali, suponhamos, do 7º período. Ele pode atender, assim como no SPA, desde que tenha um supervisor presente. Não adianta ele estar online, não adianta ele estar distante. Presente ali. Por quê? Aquele atendimento ele é supervisionado. E quando terminar aqueles atendimentos ali, ela vai falar sobre o caso, discutir sobre eles e também ter todas as ferramentas para cuidar daquele paciente, daquela criança em si. E eu acho sim que deveríamos apoiar nossos estagiários, porque a nossa primeira caminhada é como estagiário. E o que vai te tornar um bom profissional, gente, falo para quem é recém-formado. O que vendem para a gente na faculdade? Não valorizem os seus atendimentos. Não cobrem um valor ínfimo. Não cobrem um valor popular. Aonde estão esses pacientes que pagam R$200? Onde eles vivem? O que eles comem? Atendam o máximo que puder no social. Criem uma bagagem. Se especializem. Se formem. E eles vão vir, esses pacientes. Por quê? Se você tem uma formação, você pode cobrar. Agora, você é recém-formado, você tem que adquirir experiência, gente. Eu desafio vocês. Se eu marcar hoje uma supervisão aos sábados, não vai comparecer um. Por que eu falo isso com propriedade? Porque eu já fiz isso. Em 2018, eu criei um grupo chamado Me Formei Agora. Tem cerca de 150 psicólogos. Quando marco uma supervisão gratuita, o tempo está ruim, é longe, tem que cuidar do marido, do filho, do passarinho. Todo lugar é longe para quem não quer ir. Então a oportunidade existe, só que você está olhando para a direção errada. Julie Firmino, psicóloga da CIS Saúde, atende as mães atípicas, sempre sorridente, ó. Afinal de que ela ama o que ela faz. Com certeza. Suas considerações finais, fala pra gente. Quero agradecer de novo pelo convite de estar aqui. Também falar dessa iniciativa do programa. É tão bom ver que está falando, dando voz aos profissionais, mas dando voz às mães atípicas. E aproveitando disso, convidar a mãe atípica que assistiu o programa hoje para poder conhecer a nossa Associação das Mães Atípicas da Baixada Fluminense. Vai lá conhecer em Saracuru, na nossa associação, vai fazer parte, você vai ser acolhido, seu filho também vai ser acolhido, e eu acho que vai ser bom para você. Então, faça a visita pra gente.
E já que eu tô falando de mãe, de pai, quero agradecer minha mãe e meu pai e desejar Feliz Dia dos Pais para todos os pais, né? Que tá chegando, especialmente pro meu. Os pais atípicos também, Jolie. Importante isso, não pode deixar de incluí-los. Sim, claro. Foi alertado aqui, hein? A Jolie falou da associação, a associação partiu da ideia de uma das mães atípicas. Ela falou assim, por que você não reúne essas mães? Aí eu fui devolver a pergunta para ela, porque terapeuta como somos, a gente devolve a pergunta. Por que vocês não se organizam? Ah, mas você vem com a gente? Eu venho como conselheiro, posso aconselhar vocês, como buscar a importância da terapia e falar com alguns parceiros também assim, ajuda na advocacia, ajuda na parte odontológica, na parte nutricional. Então esse grupo de mães já estão se organizando. Parece que já ultrapassa 50 mães atípicas, só em Saracuruna. E assim que elas tiverem reuniões, se eu não puder como advogado, eu vou pedir uma colega ou um colega para falar sobre ata, sobre estatuto, como legalizar, entendeu? E o mais importante, elas se reunirem em prol dessa bandeira, buscar informações, trocar. Por exemplo, algumas sabem onde tem um neuropediatra, um valor acessível, outras sabem onde tem o exame do Bera para ver a audição, dentre outras trocas que dá para a gente fazer bacana. Então essa associação ainda é de maneira informal, mas o movimento é muito sério e se depender do nosso apoio, assim daremos. Porque assim tem muita gente para atrapalhar, julgar e até mesmo mandar fechar, mas agora para ajudar é muito difícil. Mas é meu dever alertar que ainda estamos em formação e vocês vão ouvir muito falar sobre isso. AMA, a Associação das Mulheres Atípicas de Duque de Caxias, tá bom? Doutora Marta Martins, é um prazer ter você aqui hoje nesse início, né, do nosso canal aí, um canal que não é nosso, pelo contrário, é daquele que quer ser ouvido, ser acolhido. O nome Escutativa já não é à toa, o Escutativa Psi, porque a gente entende que nossos colegas psicólogos podem contribuir muito. Exemplo se faz na pandemia. A pandemia, a psicologia foi muito importante, porque o atendimento online, nosso conselho regularizou, ele deu total apoio. Eu tive o prazer de ir na pandemia, como psicólogo, ganhar a medalha Moema, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Até hoje eu atendo por elas, pela CAAS, que é a Caixa de Assistência, e eu acho que iniciativa como essa sim, só tem a contribuir. Então eu acho que está por aí. Se a gente atender melhor, acolher melhor, trabalhar a saúde mental, o restante vai vir. Até porque tem uma coisa chamada somatização. Às vezes você somatiza algumas dores que nem existem. Ah, estou dizendo que não deve ir ao médico? Sim, deve sim. Mas se você vai no cardiologista, o teu coração está palpitando, disparado, sudorese, uma dor de cabeça incrível, aí o cardiologista faz todos os exames e fala assim, procura um psicólogo. Vão à emergência, mas ele vai falar, procura um psicólogo. Por quê? Quando você não cuida da saúde mental, o seu corpo paga o preço. Então, acho que a gente deveria fazer dessa forma. Doutora Marta Martins, suas considerações finais. O privilégio é meu, tá? Quero agradecer vocês pelo convite. E, pessoal, venham para a nossa Associação de Mães Atípicas, tá? Nós estamos aqui para contribuir com vocês, para abraçar vocês. Quero agradecer também aqui o meu deputado federal, Áureo Ribeiro, tá? Pelo apoio, por fazer parte, tá, da sua equipe. Rosenberg Reis, tá bom? Agnaldo Aquino, muito obrigada. Muito bacana, hein? Eu quero agradecer também em nome da CIS Saúde, que é uma família, não é uma empresa. Eu costumo dizer assim, quem não sabe ainda da filosofia é porque não está prestando atenção. Muitos participaram no início, mas não entenderam a nossa proposta. Os poucos que estão equivale a 10 vezes mais, são gigantes. Eu quero dizer que hoje damos início aí a uma fala daquilo tudo que nós vemos vivenciando e que a gente fala com carinho. Eu costumo dizer novamente essa frase, não são moedas, são sorrisos. O salário está pago. Quando a gente vê uma criança assim andando, dando aqueles passinhos ali, que vem à mente agora um menino que
A mãe ficou há 8 anos sem atendimento, e aí vem aquele julgamento imediato. O que ela fez que não tinha atendimento? Vem um julgamento logo de início, mas descobriu que ele perdia a sua vaga no SUS, porque ele tem compulsões semanais. Aí a gente, numa roda terapêutica, a gente falou assim, a partir de hoje, ele terá as 3 principais terapias. E esse é o nosso segredo. Quem atende 8, atende 10, atende 11, atende 12. Entendeu? Nesse exato momento estou perdendo uma profissional porque passou meia hora do horário, um cliente a mais, ela falou que não está ali para isso. É uma perda lamentável, mas assim, tenho certeza que a gente vai conseguir outra, porque tem dia que a gente sai de lá 9 horas da noite, porque a mãe não consegue vir de dia que o filho dormiu, que o filho está na escola. E assim, já que não entende isso, que não é uma frequência, é porque não merece estar entre nós. E quando vocês olharem lá para frente e olhar assim, por que eu não faço parte desse projeto tão lindo? Porque você pensou em valores financeiros, não valores da família. Então só tenho a agradecer essa iniciativa e que programas como esse possam se repetir cada vez mais. E aguardo vocês todas as quintas-feiras, às 16h30, no Escutativa PC. Obrigado, hein? Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.